Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ó, como eu prometi para vocês, eu vou postar aqui a prática do caldeirão, né? Que a gente tanto fez a modelagem com o modificador Skrill, né? Como também fez a animação com as partículas e a translação da câmera, tá? Vou tentar passar bem rápido, de forma bem simplificada para vocês, beleza? Para a gente começar, vamos pegar aqui a imagem de referência que eu postei para vocês. Lembrando, se vocês ainda não fizeram o download, aproveita o site que ele está no ar ainda, tá? Faz o download de todos os exercícios, tá? Se vocês quiserem refazer esses exercícios depois, está aí à disposição de vocês. Essa aqui é a imagem de referência do caldeirão, né? Para a gente fazer uma modelagem com Skrill, vamos juntar todos esses vértices em um só. É só clicar o M e colapsar todos eles. Agora a gente só tem aqui um vértice, tá? Como que a gente faz? No caso, o Skrill, ele transforma, né, uma simples linha em todos os ângulos, ou seja, ele consegue modelar objetos torneados, né, como uma taça, o caldeirão, enfim, vários tipos de objetos, um vasinho, né, objetos mais simplificados. Para a gente modelar com Skrill, é só a gente criar uma linha de referência, é só ir estrudando aqui, ó, tá vendo? Com o E, né? Deixa eu ligar aqui para vocês, que aí vocês veem as teclas que estou apertando aqui. Ó, não precisa ser perfeito, tá? Agora, depois a gente vai suavizar com a curva, né? Com o Subdivision Surface. Então é desse jeito aqui, ó. Vai ficar a linha, nossa linha base, tá? Agora sim, se eu vier aqui, vamos adicionar o Subdivision Surface, pode pôr 2 aqui, e aqui a gente já tem bem curvado, né? Ó, só ir adaptando. Lembrando que não precisa ser idêntico à referência, só para vocês tirarem como base mesmo de como fazer, tá? Beleza. No caso, o nosso pivot point está aqui, tá? É importante, esse pontinho aqui, que seria o ponto central aqui, né, do caldeirão, ele tem que estar exatamente nesse ponto. Então vamos enviar com Shift S, cursor para o selecionado, e agora sim, em modo objeto, setar uma nova origem para o 3D cursor. Então ele ficou bem aqui, tá vendo? Esse é o modelo base para a modelagem com Skrill, tá? Agora, se a gente vier aqui e adicionar o Skrill ao modificador, olha que bacana. Ele já pega e faz a modelagem 360 graus para a gente, tá? O modificador Skrill, é importante que esteja ligado aqui o Merge Vertices, tá? Para não ficar nenhuma abertura aqui, tá? Ó, é aquela mesma linha, tá vendo? Em 360 graus. É uma repetição, né? E ele faz o fechamento e cria ali a modelagem, tá? Por enquanto, ainda não é o caldeirão, é só uma casquinha, né, de caldeirão. Agora a gente precisa fazer o quê? Adicionar uma... antes de adicionar, ó, dá pra gente modificar aqui também, ó, a resolução, ó. Quanto maior aqui, ó, mais resolução, né, mais faces e polígonos vai ter aqui, né, nesse modelo, tá? Mas a gente não precisa exagerar, a gente pode deixar tipo no 16 mesmo, tá? E agora vamos adicionar então uma espessura aqui para o nosso modelo, que é o Solidify, né? E aqui a gente define uma espessura bem grossinha assim, tá? Se não estiver representando bem, ó, vocês podem entrar em modo de edição e simplesmente pegar aqui os vértices, ó, e ele vai fazer toda essa adaptação para a gente de novo. Ó, se quiser até criar um novo aqui, ó, para criar um efeito, pode estudar também, tá? Até que ele chegue no ponto que a gente quer. Ó. Só vocês irem adaptando aqui. Só esse ponto aqui que é importante que ele esteja parado, né? Que a gente não mova ele para o lado, senão vai ficar uma abertura
aqui embaixo, tá? Então, para ficar bem fechadinho, vamos só mover aqui no eixo Z, dessa forma. Tá? Pronto, já temos aqui o nosso modelo. Bem legal, né? Poder usar um modificador simples para estar criando uma modelagem, né, de um objeto mais personalizado, enfim. Né? Então a gente não tem tanto trabalho para fazer essa modelagem. Agora, ó, se vocês quiserem aplicar, pode aplicar, ou se não quiser aplicar também, é só deixar. Vamos adicionar mais um Subdivision Surface abaixo de tudo, né? Lembrando que eu disse na aula anterior, né? Que o que está em cima vem primeiro, né? E o que está embaixo vai sendo reproduzido depois desses modificadores, né? Então aqui, como eu coloquei um subdivisor, ele já está suavizando a malha de acordo com o objeto já modelado, né? O caldeirão já modelado, tá? Mas eu ainda não apliquei, né? Então qualquer tipo de modificação, além da modificação em si, ele também vai modificar todos os modificadores que está ligado aqui, que é o Subdivision Surface, o Screw, Solidify e depois outro suavizador. Né? Olha que bacana que já está a nossa base do caldeirão. Tá? Agora, essa outra parte aqui, o que eu fiz? Simplesmente coloquei um torus aqui. Ó, vamos diminuir um pouco. Aqui em modo edição, ó, lembra do Alt S? Se eu apertar o S, ó, se eu apertar o S, ele aumenta todo o tamanho, mas o Alt S, ele aumenta o quê? A estrutura do modelo, né? Ele engrossa aqui o modelo pra gente. Vamos deixar mais ou menos assim. Lembrando que ele está com esse aspecto low poly, desculpa, que ele está com esse aspecto low poly por causa do smooth, do flat, na verdade. Vamos colocar smooth. Se quiser também coloca um subdivision surface aqui, ó, tá? E agora sim, vamos rotacionar e colocar ele aqui, tá? Lembrando que como essa parte de dentro às vezes não vai ser vista, a gente pode deixar dessa forma aqui, mesmo que esteja aqui, tá vendo? Ou também, uma coisa que a gente pode fazer seria, por exemplo, pegar esses vértices aqui, ó. Lembra aqui, ó, no elemento ativo? Esse foi o elemento ativo, né? Escala X, ó. E diminui para que não fique aparecendo ali no nosso modelo por dentro, tá? Porque aqui vai o líquido ainda, né? Que é o líquido mágico, então ele não vai aparecer, tá? Isso aqui é uma estratégia importante de vocês estarem seguindo, tá? Eu vou primeiramente, vamos aplicar aqui os modificadores, ó. Agora sim, eu vou deixar esse aqui sem aplicar, eu vou juntar esses dois. Ó, tá vendo? Aí já fica diferenciado aqui pra gente, tá? Quando um objeto não vai ser visto, né, em um determinado ângulo, vocês podem usar isso a favor de vocês, né? Aqui eu só vou inverter, sem ficar se preocupando com detalhes desnecessários, né? Para não perder tempo mesmo, tá vendo? Isso daqui pra gente já resolve, ó, né? Agora, vamos só pegar aqui os dois, vamos mover um pouquinho para cima. Beleza. Já é o suficiente, tá? Mas como que a gente fez como que eu fiz, na verdade, para criar esse metal todo distorcido, né? Não é lisinho, né? Não, é tipo aqueles ferro fundido, né? Metal medieval, né? É fácil, gente. É aquela opção de relevo, tá? Vamos criar aqui um material, chamar caldeirão. Deixa eu só abrir aqui. Edita. Vou colocar preto. Ligar aqui os materiais, né? Para a gente poder ir visualizando. Ó. Lembrando que o modo material ele já tem uma ambientação, né? Então, se a gente colocar aqui o reflexo, ó, eu já tenho o reflexo de todo o ambiente ao redor, né? Faz toda a diferença na renderização, tá? Como o metal fundido ele é um metal rústico, né? Então ele não tem um reflexo perfeito, porque ele não é polido, né?
Então vamos deixar sem tanto reflexo, vamos aumentar um pouco o metal e agora vamos criar os ruídos aqui na textura, que é o relevo, o vector bump, lembra? Vamos em normal e em textura, eu poderia usar uma imagem de textura, mas nesse caso vou usar apenas o ruído de textura, que é um noise texture, tá? O FEC do noise texture a gente liga em rate, que é a profundidade, tá? Aqui ainda está bem errado, né, o efeito, porque a gente precisa fazer definições aqui, ó, como aumentar o tamanho, a quantidade de detalhes, né, também, tá? E aqui diminuir para ponto 15, por exemplo, e aqui ponto 15 também. Agora sim eu já tenho aqui um metal mais rústico, né? Poderia pôr ponto 2 também, se eu quero um pouquinho mais de detalhes, ó, desse jeito, tá? Aí é só vocês voltarem aqui, tipo, eu quero bem refletido, como se tivesse passado uma mão de verniz aqui no metal. Pode ser também, tá? Mas para imitar aquele metal bem antigo mesmo, acho que assim fica melhor. Com um borrão, né, no brilho e com esses efeitos aqui, tá? Bem legal, né, gente? Agora, vamos fazer então o líquido ali, né? É só a gente criar um circle, tá? E esse circle a gente vai trazer um pouquinho para cá, né? Mais ou menos nessa posição. E o que a gente pode fazer com o circle? Cria uma face, cria aqui uma extrusão interna com o I, e aqui, nesse ponto, a gente recorta aqui, faz alguns recortes para a gente ter mais possibilidades aqui de criar um movimento diferente aqui no nosso líquido, tá? Olha que bacana. Eu vou até ocultar aqui e deixar só o líquido, tá? Ó, eu poderia simplesmente pegar alguns vértices aqui, tá? Nesse meio, e ligar aqui o editor proporcional, né? E fazer aqui o movimento do eixo Z, ó, para criar um relevo aqui, né? Um pequeno relevo, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também, lembra da Shape Key? Vamos usar isso, aproveitando para reforçar, né? Das expressões faciais e transformações de objetos. Então vamos lá. A gente vai criar aqui, né? Nessa abinha aqui, a gente tem as Shape Keys, né? Deixa eu só voltar aqui primeiro. Beleza? Então eu venho aqui na Shape Key, crio uma base, que é o liso, né? Agora eu vou criar duas aqui, ó. Essa primeira eu vou puxar, deixa eu ligar aqui o editor proporcional, vou puxar aqui no eixo Z, né? E aqui na segunda eu vou fazer diferente, eu vou pegar outros pontos, né? E vou abaixar aqui, tá? Então, ó, eu poderia fazer, por exemplo, criar um keyframe de localização desculpa, gente, desculpa. É aqui, ó. Criar um keyframe aqui com 0, né? Na verdade, aqui eu vou colocar 1, tá? 1 e 0. 1 no primeiro, 0 no segundo. Aí aqui, no frame 40, eu coloco 0 aqui e 1 aqui, né? Só para inverter, tá? E agora o que eu faço? Eu seleciono tudo aqui com Shift D, duplico e vou criando repetições aqui, ó. Tá vendo? Bom, como ele veio aqui até o 279, vamos colocar os quadros até ali, tá? Ou também, o que a gente poderia fazer? Deixar 250, deixar 250. Lembra que eu falei, onde que é o pivot point aqui na timeline? É onde está o cursor, né? Então eu venho aqui, seleciono tudo, e a escala, ó, eu trago até o ponto final aqui, né? Só que na verdade, peraí, eu acho que eu tenho que criar mais um, porque senão vai ficar invertido aqui e não vai dar o loop. Desse jeito. Agora sim, eu tenho o ponto inicial e o ponto final igual. Tá vendo? Então quando tiver repetição, ó, aqui eu já tenho tipo um líquido se mexendo, né?
Lembrando que é só uma simulação e a gente vai colocar uma textura luminosa aqui com ruídos. Então, por mais que não esteja sendo tão perfeito, né, o movimento, já vai dar a impressão de movimento, já vai criar um realismo bacana lá pra gente, tá? Agora vamos criar então um material, né? Esse material, ele vai ter um ruído, só colocar aqui os materiais. Vamos colocar esse lilás aqui, ó, né? Pode ser um lilás assim, tá? Só que aí no caso, ele vai ser mixado, né? Parte do material não vai emitir luz e parte do material vai emitir a luz, né? Vamos copiar essa cor, é só você vir aqui Ctrl C para copiar, mouse estando aqui em cima ele já copia, aí vem aqui Ctrl V, ele cola, tá? E agora vamos adicionar um relevo, Vector Bump, aqui em Normal, e olha que bacana, tanto no material eu vou adicionar aqui o textura, né, o Noise Texture, então eu vou adicionar aqui em Height, que é a profundidade, para criar esses defeitos aqui, para simular um líquido mesmo, né? Aqui se vocês quiserem diminuir também, pode diminuir, tá? E olha que bacana, como aqui, nesse Mix Shader, né, eu tenho o fator de mesclagem desse material e do emissor, só que aqui está 50% e 50%, ou seja, toda a área 50% é esse material, sendo refletido ou não, né? E 50% é emissor. Então fica tudo junto, misturado, né? Mas a ideia é que partes desse líquido emitam luz para criar aquele movimento, sabe? Emitam luz e partes não emitem luz nenhuma. Como a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente define aqui, ó, um fator em número, né, de mesclagem desses dois materiais, a gente pode puxar o FEC do ruído de textura para cá. Então olha que bacana. Eu vou ter parte do objeto emitindo luz e parte apenas representando esse material aqui. Tá? É só a gente ligar aqui primeiro o Bloom, né, que eu tinha esquecido de ligar. E aqui a gente aumenta para 15, por exemplo. Então vocês vão ver que tem partes mais escurecidas. Se vocês quiserem inverter aqui, ó, pode inverter. Aí a luz vai ser menor, né? E o outro material vai representar mais. Tá? Ó, desse jeito. Então aqui no movimento, ó, tá vendo? A gente já tem um movimento diferenciado, ó, que já vai dar a impressão do líquido ali pra gente no caldeirão. Tá? Lembrando que também vai ter as partículas. Né? Beleza. Agora, uma outra forma, ao invés de criar com a Shape Key, se a gente quiser, vamos até deletar aqui as Shape Keys, ó, e voltar ao normal. Né? Aqui a nossa aguinha. Né? Uma outra forma também seria animar esse material, né? Direto aqui no material. Então a gente coloca aqui no primeiro frame, a gente cria o keyframe aqui de 5, aqui para o detalhe, para o líquido, né? E aqui também, se a gente quiser criar ó, da distância e da força ali dos ruídos, né? E aqui no 40, a gente só faz pequenas alterações, como aqui, ponto 5, ponto 5, tá vendo? E aqui a gente pode pôr 10, por exemplo, né? Ou um pouquinho mais, olha, vamos colocar só 7. E aqui 3, né? Lembrando que aí a gente tem que clicar I de novo, né, em cima de cada um para poder marcar aqui. Tá, ó? Então eu já tenho esse movimento, ó. Olha que bacana. Aí se eu pegar, selecionar e duplicar, eu vou ter esse loop de movimento, né? Como eu falei para vocês. Volta aqui no primeiro, diminui esse ponto. Eu acho que eu vou ter que pegar o primeiro aqui de novo, né? Senão vai ser um loop. E agora sim, a gente já tem ali, ó, um movimento ali no nosso líquido, tá?
Lembrando que não só o movimento, mas também como a mesclagem aqui dos materiais está sendo representado dessa forma. Se vocês quiserem, ó, diminuir aqui um pouco o bloom, né? Normalmente a gente coloca 3, tá? E agora sim, ali dentro do caldeirão, vocês vão ver que tem um efeito bem diferenciado, né? Bem bacana. E agora a gente vai começar a colocar as partículas aqui no nosso caldeirão, tá? Agora então vamos fazer a animação com as partículas, né? Aqui a gente pode usar esse próprio circle aqui como para criar a base das partículas, né? Se vocês adicionarem aqui em partículas, ou nessa linha, vamos adicionar uma nova, é um emissor mesmo, tá? Ó, se eu apertar a barra de espaço, eu dou play. Aí vocês vão ver como que as partículas estão reagindo, ó. A princípio, são essas bolinhas, né? Chama halo, se não me engano, a pronúncia. Halo. Só para a gente ter uma referência de como as partículas estão se comportando. Qual é a gravidade delas, qual é o peso, qual é a velocidade, para que lado elas estão indo, tá? Agora sim, vamos então, antes da gente começar, né, depois eu faço então a partícula. Vamos continuar com o halo, só para a gente ter como uma referência. Aqui nas partículas, eu tenho a quantidade de partículas, no caso vai ser emitida 1000 partículas, mas por que vai emitindo aos pouquinhos? Porque aqui a gente tem a definição, ó, frame start, quando vai começar? Se eu colocar, por exemplo, no frame 10, ó, se eu voltar aqui, vamos por 20, 30, senão não vai dar para vocês verem. Ó, se eu der play, percebe? Não começou antes do frame 30 da animação, né? Mas no caso aqui eu vou colocar um mesmo para ele iniciar já emitindo as partículas, tá? E o frame final. Então assim, essas 1000 partículas vão ser divididas nesse tempo aqui, de 1 a 200. No tempo 200, ou seja, no frame 200, vai emitir a última partícula. Mas a física sobre ela, né, a física sim, não, a simulação, na verdade, sobre ela vai continuar até o último frame da nossa animação, tá? Mas a última partícula vai ser emitida no 200, tá? Aí aqui embaixo tem o tempo da partícula, o tempo de vida, né? Lifetime, 50 frames. Ou seja, se ela foi emitida no frame 1, até o frame 50 ela vai existir. Por isso que chega num ponto, ó, ela some, entende? Porque ela simplesmente é destruída nesse tempo aqui de vida, tá? Ah, mas beleza, todas estão sendo destruídas no mesmo tempo. Eu posso criar um tempo randômico, né? Para cada partícula? Pode. Aqui tem Lifetime Randomness, tá vendo? Que seria exatamente para isso. Então, dependendo do que eu definir aqui, se eu definir ó, vocês vão observar, ó, tá vendo? Tem uma irregularidade no final de cada partícula, dando um efeito mais pró aqui, né, para o sistema de partículas, tá? Lembrando que essas partículas vão ser emissoras de luz, então isso daqui, esse tipo de efeito aqui, não muito certinho, né, tipo, aqui ficaria como um liso aqui, né, já não daria o mesmo efeito do que criar esse efeito randômico aqui, tá? Beleza, mas o que a gente precisa saber mais sobre as partículas? Aqui ela está com gravidade 1, né? Dá para tirar? Dá para tirar. É só a gente vir aqui em Field Weights, tá vendo? E a gente já tem aqui gravidade. Se eu colocar 0, olha o que vai acontecer. Elas vão ser emitidas aqui para cima, tá? Como se fossem bolinhas, né? Nesse caso aqui, tá? Mas a gente tem aqui a abinha velocidade também. Eu posso aumentar essa velocidade. Ó, então, ela vai ser emitida nessa direção, só que vai um pouquinho mais adiante. Né? Mas eu quero que ela vá mais adiante. Lembra aqui do tempo de vida. Coloca 100. Ó. Agora sim, ele vai entender que ela só vai ser destruída lá na frente. Ó. Então eu consigo trazer ela um pouquinho para cá. Tá? Mas aqui, por que a partícula está indo só para cima? Ela não está indo para os lados, por exemplo. Olha que bacana. Se eu alterar o meu modelo, repara, vou fazer isso daqui para o meu modelo. Olha o que vai acontecer. Tá vendo?
Na verdade, não é que ela está indo para cima, ela está indo na direção que estão as faces aqui do meu modelo. Então, se o meu modelo for irregular, não for reto, ela vai mandar para a mesma direção dessa face, tá? Ela está virada para cá. Então, é isso que ele faz, tá? Levando em consideração a gravidade, né? Se tivesse com gravidade, não necessariamente mas um pouquinho de gravidade, ó, já teria um outro efeito, ó. Tipo umas bolinhas saltitando aqui, né? Para fora, tá vendo? Bem bacana, né? Então aqui, cada interação que vocês fizerem aqui nos parâmetros, ó, vocês vão dar um efeito diferenciado para a simulação de vocês, tá? Vamos voltar aqui, né, no caso, no formato original, tá? E ainda aqui em velocidade, o que a gente pode fazer também? Tá vendo aqui, randomize? Dá para a gente criar um efeito randômico de direcionamento. Ó. Se eu colocar ó, então ela vai ser jogada de uma forma mais de um cone, né? Como um cone. Né? Então, dependendo da velocidade que eu defini aqui e do tempo de vida, esse cone se abre mais para cá, né? E acaba tendo um encurtamento aqui, tá? Só para simular ali as partículas, né, do nosso líquido, tá? Eu acho que aqui a gente pode deixar 2 mesmo, né? Ou se não 1.5, 1,5, né? E aí a gente pode ir ajustando, tá? Eu acho que desse tanto aqui, até esse ponto, já está legal da nossa partícula alcançar. Lembrando que ela vai ser emitida desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Percebe que aqui ela está invadindo o nosso modelo? O que a gente pode fazer para resolver isso? A gente pode, aqui nesse efeito randômico, diminuir para 0,7. Ó, aí já diminui um pouco o afastamento das faces, né? Do direcionamento das faces. Ou se não, a gente pode pegar aqui o nosso objeto inicial, diminuir um pouquinho o tamanho para que não fique invadindo ali o nosso modelo. Tá? Desse jeito. Beleza. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Basicamente, a gente vai estar usando essas funções para criar simulações de partículas, né? Basicamente, tá? Mas ele oferece várias outras funções também, tá? Inclusive com o cabelo, né? Do mesmo jeito que o sistema de partículas a gente usa para emitir partículas ao ar, né? A gente também define com o cabelo. Por exemplo, um outro exemplo aqui, eu não vou falar hoje sobre cabelo, tá? Mas vamos focar aqui nas partículas na prática do caldeirão. No caso, aqui eu tive esse efeito, né, como se fossem as bolinhas subindo aqui no ar. Mas vamos supor que eu queira uma explosão de partículas, como se estivesse explodindo ali o líquido, né? Às vezes eu joguei uma química ali naquele líquido, então ele dá aquela explosão. Vamos ver como que faz? Ó, aqui no caso tem 1000 partículas, que vai iniciar no 1 e terminar no 100. E se eu colocasse 10? Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Eu já tenho a explosão e elas se dissipam no ar, das 1000 partículas, ó. Tá vendo? Lógico que eu posso pegar e aumentar aqui para 3, por exemplo. Fazendo assim. Tá vendo? E diminuir aqui o tempo de vida para 50. Um outro exemplo. Ó. Simples assim eu já criei um efeito diferenciado aqui nas partículas. Né? Como um outro exemplo também bacana, eu vou estender um pouquinho, mas não tem problema. Agora a gente tem tempo, né? Ó, aqui eu vou adicionar um emissor. Esse emissor está agindo dessa forma, né? Mas vamos fazer tipo fogos de artifício aqui com esse modelo, tá? Vamos colocar aqui tipo 3000. Aqui eu coloco 2. E aqui em field rates, né? Eu vou colocar 0,5. Então eu vou ter mais ou menos esse efeito aqui, ó. Tá? Acho que eu poderia colocar 0,3 para dar um efeito melhor.
ó, como fogos de artifício, né? Para todos os lados. Mas eu vou diminuir aqui, por exemplo, para 50. Ó. Olha que bacana. Tá. Agora, isso daqui ele está com um halo, né? Mas você imagina se ele tivesse... Vamos fazer um teste. Ó, você imagina se ele tivesse com as partículas luminosas, né? Já daria para criar, né, os fogos de artifício. A gente pode pegar, criar várias bolinhas dessas, subindo lá para o ar, né, com os estouros, né, e quando chega num determinado ponto, ou de forma randômica, estoura em uma parte aqui do espaço, né, com cores diferentes. Imagina que massa. Então dá para fazer várias coisas com o sistema de partículas, tá? Mas vamos voltar então aqui no nosso líquido, né? E aqui eu vou colocar então 100, como estava, e 1.5, para a gente continuar tendo esse efeito aqui. Aqui está dando 200, né? Desculpa. Tá. Agora, como que faz para a gente trocar, ao invés de colocar, vamos diminuir aqui, tá vendo aqui em render, o que eu estou renderizando? O halo, que são essas bolinhas. Eu poderia escolher outras possibilidades aqui, como um objeto, ou uma coleção, um grupo de objetos. Né? Então, vamos criar aqui uma estrelinha luminosa. Olha que simples para criar a estrela. Eu crio aqui um circle, só que esse circle vai ter 12 pontas. Tá vendo? Então eu pulo uma pontinha, tá? Eu seleciono uma, pula uma. Né? Desse jeito. Tá? Opa, desculpa. Aqui ó, tem que estar no median point, que é o ponto central entre eles. Né? Agora sim, eu pego e faço assim. Pronto, já criei aqui o formato da nossa estrelinha. Tá? Vou apertar o F para criar uma face e uma extrusão, tirar o para criar uma espessura aqui para a nossa estrela. Tá? Que eu posso fazer também um corte aqui no centro e aumento aqui para criar esse formato aqui. Tá? Agora é só a gente adicionar, um material. No caso aqui é bem simples, é só a gente trocar por aqui mesmo, dá para trocar, tá vendo? Para emissor, a luz vai ser aquele lilás, né? E aqui a gente pode colocar 10, por exemplo, de emissão. Tá? E voltando agora no sistema de partículas, lá em Hello, a gente coloca um objeto, seleciona qual objeto, vamos nomear aqui o objeto primeiro, estrela. E agora sim, voltando aqui em partículas, objeto, e aqui nessa listinha a gente seleciona a estrela. Tá? Se vocês observarem agora, ó, ele já está emitindo as estrelinhas luminosas. Ó. Tá vendo? Só que a diferença é que elas estão todas retinhas, tá vendo? Elas não estão tendo uma rotação, enfim, está bem simplificado. Né? Dá para a gente criar efeitos diferenciados acionando aqui rotação, ó. Tá vendo? Se a gente acionar a rotação, a gente cria até um efeito randômico aqui, ó. Então a gente pode colocar um aqui, olha que bacana, ó. Aí eu já tenho as estrelinhas sendo jogadas uma para cada lado, né? Com uma rotação diferente, tá? Eu posso aumentar aqui também, ó. Né? Desculpa, eu mexi no errado aqui, peraí que eu já falo sobre isso. Aqui também, ó, se eu quiser, para criar outros efeitos, tá? E agora falando em questão do tamanho, percebe que todas as estrelinhas estão com o mesmo tamanho? De repente a gente queira estrelas maiores, né, partículas maiores e partículas menores. Dá para fazer? Dá para fazer. Aqui ó, em Render, onde a gente selecionou o objeto, tem a escala, que é o tamanho do objeto, e a função randômica, que é Scale Randomness, né, para criar um efeito randômico ali. Se eu colocar aqui maior, ó, eu já aumento todas as estrelinhas, sempre do mesmo tamanho no caso. Né? Aqui eu vou colocar ponto 1 mesmo, só que aqui em efeito randômico eu vou colocar 1. Agora sim, eu tenho partículas maiores e partículas menores. Tá?
Quer ver uma coisa legal? Daria para a gente criar dois sistemas de partículas no mesmo objeto. Vamos usar aqui, por exemplo, esse aqui está o 01, né? Se eu vier aqui, ó, eu seleciono o 01, então eu tenho as mesmas configurações que eu coloquei ali, né? Já repetidas. Só que a gente cria uma cópia, tá vendo? E já mudou o nome aqui para estrelas 2, por exemplo. E aqui eu vou colocar estrelas 1, tá? Só que no estrelas 2, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tirar aqui o efeito randômico, ou posso colocar tipo 0,5, mas diminuir aqui para 0,05, seria metade das outras, né? E no caso aqui do tempo de vida, eu coloco 100. Olha o que vai acontecer. Então, ó, as estrelas maiores sempre vão ficar até uma determinada posição, né? Até um determinado ponto. E as menorzinhas ali, que seria o meu segundo sistema de partículas, eles vão mais adiante, tá vendo? Simulando que essas partículas vão diminuindo com o tempo até se dissiparem no ar, né? Percebe como que já deu um efeito bem diferenciado, ó, só de eu ter adicionado mais um sistema de partículas? Bem legal, né? E dessa forma, gente, simples assim, a gente pode criar esses efeitos, né? Bem bacanas, ó, de luz, né? Com luz, partículas, né? Você imagina uma postagem como essa, ó. Desse jeito aqui, parece que não está nem emitindo muita luz, né? Ó. Mas quando a gente dá pause, a gente consegue enxergar aqui todos os pontos luminosos, tá vendo? Vamos colocar aqui a ambientação no modo renderizado. Eu tenho uma que eu separei, eu até enviei para vocês também, que é essa noturna aqui, o HDR noturno, né? Então é todo o ambiente bem escurinho, tá vendo? Já dá um efeito bem legal aqui, ó, na nossa animação. Bom, agora que a gente já tem aqui o nosso caldeirão, o líquido e as partículas, vamos fazer a translação da câmera, né? Que é o famoso efeito Matrix. Aqui, para a gente travar a câmera, é o Ctrl Alt 0, né? Para definir um posicionamento. Agora, usando esse posicionamento, a gente cria aqui um circle, ó, até esse pontinho aqui da câmera, tá vendo? Ó? Exatamente encostando ali, que é o ponto onde ela está, né? A gente pode até pegar aqui, ó, e levantar esse circle, que vai ser invisível, tá? Até esse ponto aqui. E agora sim, a gente vai fazer com essa câmera que ela siga, né, essa linha aqui do circle. Mas antes a gente precisa converter esse objeto para curva de mesh para curva, né? E agora sim, seleciona aqui a câmera. Em restrições, a gente liga o Follow Path, seguir um caminho, né? E aqui a gente seleciona a nossa curva, né, que é o Circle. Se você colocar Follow Curve, ele vai seguir a curva e esse Curve Radius, né, ele vai definir aqui o raio para a nossa câmera, tá? Vamos animar esse objeto. Percebe que ela se distanciou do caminho? Por quê? Tá vendo aqui, nas configurações de localização, ó, é só a gente zerar, tá? E aqui ela já vai estar zerada ali no ponto. Vamos voltar aqui no frame 1. Vamos rotacionar aqui a câmera para que fique certinho. Ó. Beleza. Agora sim, se eu soltar, olha o que vai acontecer. Ó. Tá vendo? A câmera ela segue ali todo aquele caminho do circle, né? Mantendo o ângulo de visão sempre para o centro do caldeirão. Olha que bacana que fica. Tá vendo? Ele tem o efeito Matrix, né? A diferença é que o Matrix, o personagem sobe no ar, fica estático, aí a câmera gira em torno dele, né? Faz a translação de câmera e aí sim ele dá o golpe. Nesse caso é diferente porque as partículas sempre estão em movimento e a gente está sempre vendo todos os ângulos durante a animação, né?
Percebe como é bem simples fazer um efeito bem bacana como esse, né? Espero que vocês tenham curtido, gente. Essa aí é a última parte dessa prática, né? Eu vou gravar um videozinho agora falando do bônus para vocês de novo, que eu acho legal, para vocês se ligarem lá dos esqueletos na animação, tá? Até já!